e eu peguei o meu irmão de biquíni tirando foto. Eu nunca fui de entrar no quarto de ninguém, da minha mãe, né, dele, sem bater. Só que nesse dia, por uma grande coincidência, aconteceu. Um dia anterior, eu tinha colocado umas roupas para bater e tinha colocado junto um biquíni azul meu. E aí no dia seguinte, quem estendeu as roupas foi a minha mãe. E aí eu comecei a organizar a casa e tal, e comecei a recolher as roupas. No que eu comecei a recolher as roupas, eu vi que meu biquíni não estava no arame. E eu tinha certeza que eu tinha colocado para bater. Antes disso, eu já vi que meu irmão, ele tava diferente com o celular. Tipo, aquele jeito que a pessoa tá mexendo com alguma coisa errada, então se você tá perto, ele fecha o celular, né? Ele fica mexendo assim meio que às escondidas. Só que na época, gente, meu irmão, solteiro, sabe? Morávamos... Meus pais, eu e ele em casa. Eu pensei que fosse o quê? Alguma namoradinha, alguma coisa assim. Não maldei também, não era da minha conta. Não ficava, o que você tá mexendo? O que você tá mexendo, né? Não tinha nada a ver com isso. Mas, voltando ao fatídico dia, fui cuidar e tal na casa. E fui recolher as roupas e vi que meu biquíni não tava ali. Falei, mãe, a senhora estendeu o meu biquíni azul? A minha mãe falou assim, estendi. Tá aí no arame. Falei, não tá não. Falei, gente, mas que estranho, né? Olhei se tava atrás da máquina, não tava. Olhei tudo, não tava. E eu, gente, eu tenho certeza que eu estendi, né? Que eu coloquei meu biquíni pra poder bater e a minha mãe disse que estendeu. Curiosamente, enquanto eu tava procurando, falando com a minha mãe, o meu irmão entrou no meio da conversa. Falou assim, você deve estar confundindo. Deve que você achou que pôs, não pôs. Falei, ué, né? É um assunto que meu irmão tem a ver com isso. Só que eu falei pra ele assim, coloquei sim. Se eu tô doida, a minha mãe também tá, porque a minha mãe disse que estendeu. Aí eu falei, deixa isso pra lá, né? Joguei as roupas na minha cama, fui fazer almoço, depois do almoço fui terminar de arrumar a casa, e aí no final do dia eu fui separar as roupas, dobrar e colocar cada uma no seu canto, né? As dos meus pais no quarto deles, do meu irmão no quarto dele, e as minhas onde tava ali no meu quarto. E como eu falei... Até então, eu nunca entrei no quarto de ninguém sem bater. Só que, por uma grande coincidência, quando eu terminei de dobrar as roupas do meu irmão, que eu fui levar no quarto dele, eu entrei de uma vez sem bater. E o Tchongo também, ao invés de trancar a porta, não, só estava escorada. Eu entrei de uma vez. Quando eu entro no quarto dele, eu pego a cena, meu irmão, veja bem, meu irmão vestido com o meu biquíni azul. E aí tava o celular dele apoiado na janela, de frente pra ele, tirando foto. Na hora eu fiquei numa vergonha, num sem gração, e eu vi que ele também. Aí ele olhou assim de uma vez e falou assim, você não bate não, só que no susto, sabe? E aí quando o susto e a vergonha passou um pouco, eu falei pra ele assim, é meu biquíni, o que você tá fazendo? Primeiro, ele tentou me convencer que ele estava tirando foto de biquíni para um trabalho da faculdade. Só que, apesar de eu não ter feito faculdade, eu sabia que não fazia sentido. Eu falei para ele assim, para com isso, não é da minha conta não. Porta-me lá, o que você tá fazendo? Deixei as roupas dele e saí do quarto. Só que assim, é claro, gente, que na minha cabeça ficou latejando, o que meu irmão tá fazendo? O que meu irmão tá fazendo, gente? Né? Que é isso? E aí, ficou ele sem graça para um canto, eu sem graça para o meu canto. Depois, por vontade dele, ele veio me contar a verdade. Ele falou assim para mim que ele vendia fotos de biquíni. Não só fotos de biquíni, como também de calcinhas minhas que tinha sumido e eu nem tinha dado por fé. Ele disse que estava vendendo, estava ganhando um bom dinheiro, que inclusive era com esse dinheiro que ele completava para poder pagar a faculdade dele. Eu ainda falei assim, mas... o povo compra? Ele falou assim, compra, se eu tô vendendo é porque tem quem compra, né? E ele foi me mostrar as minhas calcinhas que ele já tinha pegado, gente. Calcinhas que, tipo, eu não dava fé, sabe? Eu fiquei assim, sabe? Achei uma coisa muito esquisita. E ele falou assim, pelo amor de Deus, não conta pra minha mãe e pro meu pai, não, pelo amor de Deus. Nisso, ele me ofereceu dinheiro pra eu não contar pra ninguém. Só que eu falei pra ele que aquilo não era da minha conta. Que eu não queria o dinheiro dele, não. Que ele era maior de idade, ele fazia o que ele bem quisesse com o corpo dele. Que eu não ia contar pra ninguém, né, gente? Deus me livre.
Falei pra ele que ele podia ficar tranquilo, que eu não ia contar pra ninguém, só que assim, eu precisava dar uma pequena zoadinha, né? Falei pra ele assim, mas é o seguinte, a partir de agora, compre seus próprios biquínis e as suas próprias calcinhas, tá? Não pegue mais os meus. E ficou assim. Nunca procurei de saber se ele ainda fazia, se ele tinha deixado de fazer, porque como eu falei, não era da minha conta. Hoje ele já é casado, já é formado e não sei, creio eu que ele não venda mais essas fotos. Mas se vender também é um problema exclusivamente dele e da esposa. Mas assim, que foi um susto na época, eu sem imaginar entrar ali e pegar o meu irmão vestido com um biquíni meu, foi muito esquisito. Oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Houve o respeito nessa situação, né? Gente, claro que é muito estranho. Imagina, eu tenho 2 irmãos. Eu nem consigo imaginar entrar num quarto, pegar meu irmão com um biquíni e um biquíni meu. Só que assim, eu achei legal o fato dela respeitar no sentido de você é maior de idade, você faz o que você quiser da sua vida. Eu não vou falar pra ninguém, né? É a intimidade dele. Eu achei muito bacana da parte dela, né? Mas é isso, eu acho que desde que você não esteja fazendo mal pra ninguém, né, passando por cima de ninguém, desrespeitando de ninguém, cada qual no seu qual. Gente, graças a Deus, essa noite eu dormi tão bem, porque de antes de ontem pra ontem, que foi quando eu caí, eu não dormi nada. Do jeito que eu respirava na cama, os meus queimados doía. Ó o jeito que tá esse aqui, que foi o mais de boa. Aí ontem eu já tomei logo um remédio pra dor, tomei remédio pra dormir, deitei, capotei. Choveu essa noite e eu não vi. Graças a Deus. Hoje meus ferimentos já amanheceu assim, mais sequinho, tá até começando a dar uma coçadinha. Ai, ainda bem, gente, porque, nossa, é ruim demais, ainda mais eu que não consigo ficar quieta. E como o meu joelho bateu, foi uma pancada forte no joelho, o médico pediu pra eu ficar mais um pouco de repouso, né? Pelo menos os 3 primeiros dias. Só que eu sou muito agoniada. Mas, enfim, dos males o menor que não quebrou. Espero que vocês tenham gostado da interpretação de hoje. Curte, comenta, compartilha, porque assim cada vez a gente cresce mais. E se você quiser me enviar a sua história, é no e-mail que tá aí na sua tela, é por lá que eu recebo e eu conto com a sua história, tá certo? É isso, um beijão, fica com Deus, fique em paz, até os próximos, tchau, fui!